Olá, muito boa tarde. Em virtude da polémica levantada nos últimos dias em torno da Carta de Paulo aos Efésios, mais propriamente da submissão da mulher ao marido, eu decidi criar o Dois Dedos de Teologia para falarmos de assuntos bíblicos, para falarmos da fé dos cristãos, daqueles que realmente pertencem a Cristo e vivem de acordo com aquilo que a Palavra de Deus nos instrui. O autor é o apóstolo Paulo, autor da Carta aos Efésios, não é? E a carta foi escrita em 60 a 62 depois de Cristo, desculpem. Vejam a loucura que é, passados quase 2000 anos, de repente parece que o texto que apareceu ontem, que toda a gente o descobriu ontem. Não, isto faz tudo parte do plano para silenciar os cristãos e para silenciar a própria Bíblia, alterando-a, adulterando-a mais propriamente, para que ela não ofenda aqueles que decidiram viver como se Deus não existisse e que odeiam a verdade, porque a verdade os confronta. A carta de Paulo aos Efésios, ela é para os cristãos, ela foi escrita para a igreja de Éfeso, mas como a palavra de Deus é intemporal, Deus não muda e Deus não muda, ela é atual para nós, cristãos, hoje. E, como lemos no capítulo 1, versículo 1, o prefácio e saudação de Paulo é: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Portanto, é para estes que a carta é dirigida. São as mulheres cristãs que são o alvo desta carta. Neste caso, no capítulo 5, porque toda a igreja, não é? A carta é para a igreja em Éfeso. No capítulo 5, versículo 5, Paulo começa por escrever: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E depois ele passa a descrever o que é o fruto da luz e as obras das trevas. Depois de descrever, as obras das trevas e de nos dizer que as devemos reprovar, Paulo, no versículo 15 do capítulo 5, vai dizer o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eram maus há cerca de 2000 anos, são maus hoje e vão ser maus até que Cristo volte e reine, soberano Senhor. Como já reina, atenção, mas ele voltará em carne e osso, tal como o viram ir, ele vai descer. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não é? E, no versículo 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, repito, as mulheres cristãs, sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, é a eles que Paulo se dirige a seguir. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Portanto, eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Homem e mulher. Casamento instituído por Deus. Casamento não é uma instituição humana, é uma instituição divina, e o casamento é entre um homem e uma mulher. Pronto, o texto da polémica está lido. Agora, usando a Bíblia de Estudo MacArthur, eu vou explicar exatamente o que é que Paulo pretendeu dizer para as mulheres daquele tempo e para nós
hoje, nós mulheres cristãs. Está bem? É muito bom que isto fique claro, porque a fé cristã ela não pode ser imposta. A fé cristã é dom de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Então, tendo estabelecido o princípio fundamental da submissão no versículo 21, que diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, Paulo aplicou primeiro à esposa. A ordem é irrestrita, aplicando-se a toda a mulher cristã. Não importa quais possam ser as suas próprias habilidades, instrução, conhecimento da Escritura, maturidade espiritual ou quaisquer outras qualificações em relação às do seu marido. A submissão não deve ser ordenada pelo marido. Entende? Não deve ser ordenada pelo marido. Não pode ser uma imposição do marido. Mas exercitada de maneira voluntária e carinhosa pela mulher. Ao seu próprio marido. Limita a submissão dela ao homem que lhe foi concedido por Deus. E também apresenta uma ênfase equilibrada de que ele é dela como algo íntimo e pessoal que ela possui. Ela submete-se ao homem que ela própria possui. Paulo, na carta aos Coríntios, também disse que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas sim ao marido, e o corpo do marido não pertence a ele mesmo, mas sim à mulher. Então, a mulher não é inferior ao homem. A submissão suprema da mulher, obediente e espiritual, é ao Senhor. A sua atitude é que ela se submeta carinhosamente como um ato de obediência ao Senhor, o qual deu essa ordem como sua vontade a ela, à mulher, independentemente do merecimento pessoal ou da condição espiritual do seu marido. É uma ordem que Deus dá às mulheres que Ele próprio salvou. A mulher cheia do Espírito Santo, reconhece que o papel de liderança do seu marido não foi somente ordenado por Deus, mas é um reflexo da própria liderança amorosa e leal de Cristo, da Igreja. Assim como o Senhor libertou a sua Igreja dos perigos do pecado, da morte e do inferno, também o marido sustenta, protege, preserva e ama a sua mulher, levando-a a abençoar, à medida que se submete. Embora a autoridade do marido tenha sido estabelecida, a ênfase muda para a suprema responsabilidade do marido em relação à sua esposa, a qual é amá-la com o mesmo amor irrestrito, abnegado e sacrificial que Cristo tem pela sua Igreja. Cristo entregou tudo o que tinha, incluindo a sua própria vida, em favor da sua Igreja. E esse é o padrão de sacrifício para o amor de um marido para com a sua mulher. Se alguma mulher aí quiser trocar de papéis, eu fico com aquele que Deus definiu para mim, ordenou para mim na sua palavra. E peço-lhe que me ajude mesmo a viver dessa forma, porque sempre que eu quis ser cabeça, eu dei com os burros na água e quase destruí o meu casamento. Que Deus me conceda a graça de lhe obedecer e de continuar a remar contra esta maré de feminismo, de socialismo, de progressismo, de libertinagem, que nada mais pretende do que destruir completamente aquilo que Deus instituiu. Boa tarde e até ao próximo 2 Dedos de Teologia.